Gente, eu demorei a fazer esse vídeo, pois eu ainda estava absorvendo todos os acontecimentos. E depois de eu estar em estado de negação, depressão, um pouco de raiva e mais depressão, finalmente a gente vai falar do último capítulo de Noragami. O capítulo lançou ontem, mas ainda temos meio que muitas emoções que estão ocorrendo em nós mesmos. E ele já começa com a irmã do Yukini, olhando meio que a árvore de Sakura que está florescendo demais. Nisso ela acaba vendo um molequinho que estava no meio da árvore, mas quando ela tenta olhar de novo, ele desaparece. Esse capítulo se passa meio que no ano novo. E tinha uma médica meio que fazendo um tratamento de uma criança e ela recebe meio que um brinde da doutora. E essa doutora era a Hiyori. Bom, ela vai mostrando todos os meio que os negocinhos meio que de fazer meio que livros, coloridinhos para os seus parceiros. E ela fala que tem todos os seus livros, exceto um que desapareceu bem no primeiro ano meio que do seu ensino médio. Um ano que ela recebeu muitos ataques necrolépticos e toda a sua memória meio que estava confusa. Ela descobriu que desmaiou em algum lugar do norte e aparentemente no dia que ela foi salva pela CPS, foi tão intenso que deixou com elas com as costelas rachadas. Isso foi graças a alguém que a carregou até lá, mas ninguém viu. E a Hiyori vai se questionando quem fez isso. Nisso ela se encropa com um moço chamado Fushishaki, que tem os mesmos sintomas que a Hiyori e tem alergia a pássaro. E apesar de estar hospitalizado em meio ano, ele sempre voltava com problemas pacientes ambulatórias. Ele tem um sintoma na qual, mesmo agora, ele nasceu como se estivesse tendo um outro eu. Mas desde que essa parte desapareceu, ele se sente uma nova pessoa. E ele pode não lembrar dessa outra parte, mas toda vez que ele olha pra grama alta, ele sente algo que meio que tá faltando alguém. Como se outra pessoa quisesse o vesse. Nisso ele recebe caquinha de pássaro e já se assusta. E pergunta se ela quer sair mais tarde. E daí ele saca do popobas e sai correndo. Nisso a Hiyori vai pensando o que o Fushisaki estava falando. Que ela sente saudade de alguém, mas não sabe quem. Nisso, vamos para os deuses que estavam fazendo um piquenique meio que nos campos de Sakura. O pessoal tava aproveitando, incluindo o pequeno Ebisu. E meio que a voz dele tá engrossando. Nisso já chega o grande deus Taki e aí crossou as crianças. O Kagechisusi, o Shinatsuriko e um corvinho chamado Amaterasu, Atagarasu. E meio que as crianças lembram, mas meio que não são a mesma pessoa. Ele até, o Taki até fala, viu? Ele disse que eles não vão rir porque ele se reencarnou. E ele já fala para as crianças fazerem os seus novos amigos. E Deus meu, meio que o Taki tá próximo, meio que do céu. Jink, por acaso? Será que ele é Sharon? E o Takuma vê isso e ele fala que ele achava que o Taki achava que a reencarnação é uma vergonha pro clã. E meio que as pessoas vão se lembrar dos eventos bizarros que ocorreram, mas todo mundo vai lembrar o que o Yato fez. E todo mundo começa meio que a rezar, meio que desejar força pro Yato. E o Yato meio que aparece sendo perseguido pela Bizarmon e o Yukini tenta impedir ela que ele mate ele. Tudo porque ele tem o rank, que é o próprio Kazumi. E meio que o Yukini fala, pô, eu te falei pra soltar o cara. E meio que o Yato, e o que eu vou fazer lutar sem meio que espada? Aquela Bizarmon não me deixa beber em paz. E até vocês perguntam, peraí, como o Yato não desapareceu? Meio que naquela noite, depois que ele deixou a Hiyori no hospital, e tanto o fofinho, o Yukini, quanto a nós estão felizes, e eles olham pro Yato, e o Yato tava desaparecendo. E nisso o Yato começa meio que se rastejar, meio que todo apavorado, e o Yukini e a Nora vão indo atrás dele. E essa aparição foi bem intencional, não tão intencional assim, mas que ficou na memória da pessoa, fazendo que o Yato fique conhecido como Tek-Tek. E o Yukini e a Nori meio que assumiram uma forma de lobo e serpente para meio que distrair a população. Foi então um jeito até meio cômico
de meio que resolver esse problema do hiato. E até meio que é mesmo, porque meio que a Noragami é sempre acertando a comédia. E meio que nesse período de tempo, tanto o Yato quanto o Yukini ficaram próximos. Porque desde que o Yukini, desta vez, meio que agora tem garantia permanente com a sua forminha de lobo, ele tem pesadelos e essa memória vai retornando. Mas isso não incomoda meio que o Yato. Mas isso não é o caso do Yukini. Então o fofinho vai ter que lidar com esse trauma. E a gente vê o Yato abraçando meio que o Yukini, que é uma fofurinha. E aí o Yukini manda fofoca que o Fujizaki meio que convidou a Hiyori pro encontro. E nisso o Yato já entra no modo assassino. Porque aquele bastardo está muito obcecado pela Hiyori. Voltes na cabeça do Yato. E ainda tem o lance da outra metade. E isso se torna mais sufocante pro Yato, porque ele tá observando meio que toda essa relação. E ele até pensa que a Hiyori vai no Borabil com ele. E aí o Yukini, tá, e tu por que não queres ela de volta? Você nem encontrou meio que os laços? Mas o Yato fala que ele não pode deixar que ela veja ele. Pois a Hiyori é o mesmo que o Yukini, eram jovens. E nisso a gente vê a Nori meio que lendo meio que o diarinho meio que da Hiyori. E ela vai meio que adorando isso. Bom, o Yato tá determinada meio que não trazer mais ninguém para o mundo dos mortos e quer que ela cresça. Bom, o Yukini entende, pois ele quer ser gentil e forte como sua irmã. E o Yato vê que o Yukini realmente mudou. Enquanto isso, ele recebe uma ligação dos seus serviços como Deus, Delivery. E aí já ia se gabar demais. E o Yukini meio que usa um cinelinho para meio que controlar o Yato. O Yato ainda tem muito para desenvolver. Nisso rola um ataque de Yashahashi. E o Yato e o Yukini vão exterminar meio que a coisa. E o Yato meio que vai salvando meio que essas pessoas. E para finalizar meio que o capítulo, a gente volta pra Hiyori. E ela vai olhando para as árvores de Sakura. E ela meio que vai se lembrando meio que da acumulação de neve que teve naquela noite. E nisso, ela começa a cheirar um cheirinho familiar. E alguém tava observando isso. E nesse momento, a boca da Hiyori se lembra e fala Yato. E a Hiyori olha para cima e vê o Yato. E ela sorri. E o Yato fica surpreso. E o capítulo se encerra com a Hiyori escrevendo no seu diário que ela se encontrou com o Yato de novo. Ele tentou se fingir de bobo, mas ela riu. Finalizando essa obra. Gente, capítulo lindo, capítulo bonito. Conseguindo encerrar meio que a obra com o final aberto, porque, pô, eu quero ver mais desse encontro de Yato e Hiyori. Seria pedir demais um filhinho semideus? Bom, analisando esse capítulo e toda a obra em si, foi fantástico, foi maravilhoso. É sério, leiam, assistam o anime, porque além de ser escrito por uma mangaka feminina, é uma história muito boa, tem boas partes de comédia e um drama muito bom. Além de um universo gigantesco e diverso. Eu não sei o que a autora vai fazer meio que depois disso, mas eu espero que agora o Yato, a Hiyori e o Yukini já tenham alcançado essa felicidade com esse final. Bom, esse foi o capítulo 109 de Noragami, o último da obra. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Tubis e fui!